Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou a Viviane Férsula e hoje estamos aqui para mais um devocional Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. E o texto base de hoje é Provérbios 3, do 3 ao 4, que diz assim: que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Que desculpas damos quando se trata de buscar o nosso destino? Ficamos presos no passado, limitantes sobre nós? Deus não consulta nosso passado, quem éramos, nossos erros e defeitos, ao determinar nosso futuro. Ele sempre parece nos chamar para fazer um trabalho grande demais para nós. Por quê? Quando você sabe que está no centro do propósito e da vontade de Deus, experimenta um prazer duradouro e simplesmente não pode ser encontrado em nenhum outro lugar. Ouse andar no seu destino, mas isso não vem de graça, porque as aflições do mundo são inevitáveis. Depois que os apóstolos foram açoitados, eles se regozijaram com o fato de Deus os considerar dignos de sofrer desgraças pelo nome de Jesus. Existe algo atrapalhando você no seu destino? Neste caso, você precisa identificá-lo e examiná-lo. Quando iniciei a história da Igreja Reviver, precisei deixar o emprego que tinha na época. Eu estava em grande ascensão profissional, até mesmo com a proposta de gerenciar uma das filiais. No entanto, o chamado era maior e o desafio imenso, embora o temor e o desejo de servir superassem todas as barreiras e dúvidas. Os primeiros discípulos simplesmente deixaram suas redes para seguir Jesus. Acaso a sua vida ficou tão complicada que seria difícil de deixar as suas redes? O mundo está arrastando você em uma direção diferente da planejada por Deus? Essas são perguntas importantes que somente você pode responder. Então nós temos uma jornada com Deus que nós devemos cumprir, que é o tempo para fazer a obra. É a busca do autoconhecimento, do crescimento e aceitação também. Porque a gente precisa crescer, a gente precisa estar estudando. No profissional não é diferente. A gente precisa estudar muito para chegar no patamar onde você quer, para ter uma condição melhor para você dar para a sua família ou para você mesmo que é sozinho. Você quer ter um salário digno e para isso é preciso ir buscar mais do que você, por mais conhecimento, mais do que você já conhece. E com Deus não é diferente. A gente precisa se dedicar e entregar um pouco do nosso tempo para Deus. Então a gente tem que sair do nosso ponto, de um determinado ponto, e avançar. E nós não podemos sair deste ponto e ir para o outro e ficar do mesmo jeito, ficar parados. Não, a gente tem que sair da onde nós estamos e ir para o outro lado, para outro lugar, para fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Então a gente não pode ficar parado. Quando a gente dá um passo à frente, a gente está na direção, a gente está rumo, ou a gente está focado a ir a um determinado ou a chegar a um determinado lugar. Então, o agir de Deus para conosco, Ele quer fazer algo para nós, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, para que o Senhor venha agir em meu favor e ao seu favor. Então, a jornada da vida de um cristão é sair para desenvolver, sair para progredir.
e para que a gente venha a ser mais parecidos com o Senhor. Então a gente tem que buscar mais, né? Jesus, quando ele estava caminhando, curando, ele estava avançando, ele estava fazendo a vontade do Pai, porque ele sabia aonde ele iria chegar. Jesus sabia do grande propósito que deveria ser cumprido para que eu e você tivéssemos a salvação, para que eu e você viéssemos a aceitá-lo como o único suficiente Salvador e aceitá-lo em amor, aceitá-lo a fazer a vontade dele, aceitar em continuar fazendo as obras dele. Isso é dar continuidade à jornada. Então, para isso acontecer todos os dias, a gente precisa ter uma intimidade com o Pai. A gente precisa se achegar a Ele cada vez mais. A gente precisa buscar mais da sua presença. Deus nos deu 24 horas do dia para a gente fazer os nossos afazeres. E a gente pode dividir, né, esse tempo com tantas outras coisas. Só que às vezes nós fazemos tudo o que nos interessa, tudo o que vem nos beneficiar, mas esquecemos que temos que dar um pouco destas horas, ou de 1 hora, ou de minutos, para o Senhor. Às vezes a gente dá o resto do nosso tempo para o Senhor. Será que é isso que Ele tem preparado para mim e para você? Resto? Não. O Senhor tem muito mais para dar do que simplesmente resto. Então a gente precisa dar o nosso melhor para Ele, se dedicar, praticar a leitura bíblica, praticar os atos que o Senhor determinou que fossem feitos aqui nessa terra em prol do nosso próximo, para que a gente venha melhorar. Então a gente não pode deixar de dar essa parte para Deus, pois é uma triste realidade e nós só cumprimos nossa jornada às vezes fazendo só o que nos agrada, a jornada do dia, fazendo só o que nos agrada, e esquecemos de agradar ao Senhor. Mas nós não pensamos em dar essa parte, né? Às vezes a gente tá cansado. Eu creio que muitas das vezes o Senhor entende, porque às vezes até na nossa cama a gente fala com Ele. Mas aí eu pergunto, será que realmente nós estamos no centro da vontade do Senhor? Será que a gente está para cumprir os propósitos que Ele determinou para mim e para você? Será que nós estamos caminhando com o Pai, lado a lado, cumprindo a nossa missão, a qual foi que Ele tem determinado? Nós precisamos alinhar as nossas vidas com os propósitos de Deus. A gente precisa ter ciência que o Senhor é a prioridade, que quando a gente abrir os nossos olhos, a gente fale, obrigada, Senhor, graças te dou, porque o Senhor permitiu que eu aqui levantasse da minha cama, ou que eu abrisse os meus olhos para viver mais um novo dia, falar com Deus enquanto a gente faz os nossos afazeres, enquanto a gente está lavando uma roupa, lavando uma louça, limpando uma casa, dedicando o nosso tempo para o Senhor. Então, meus irmãos queridos, Deus tem um propósito para cada um de nós, dentro de uma jornada que temos que cumprir. E se a gente não cumprir, pode pesar para o nosso lado.
vai pesar por nosso lado, porque o Senhor, Ele determinou algo para mim e para você. Assim como a gente determina algo para nossos filhos e eles não cumprem, ousam de desobediência, a gente acaba punindo de alguma forma. E para conosco, se a gente não se dedicar, não fazer, não cumprir essa jornada, algo pode recair sobre nossas vidas. Então, todos nós temos um tempo que é determinado por Ele, aqui nesta terra. Alguns, o tempo tem sido curto. E ainda assim, Deus determinou que tivesse um propósito. Mesmo naquele espaço curto de tempo que tenha ficado aqui entre a gente. Deus tinha algo determinado para ele enquanto estava aqui. Mas você está aqui agora. Ainda dá tempo de você cumprir a sua jornada, de você procurar saber o que Deus quer que você faça. A frase do dia é: só chegaremos ao nosso destino se renunciarmos àquilo que nos impede de fluir. A palavra-chave é renúncia e a leitura bíblica é o Salmo 117. Eu desejo que o Senhor abençoe vocês cada vez mais, que vocês continuem compartilhando esses vídeos com aquelas pessoas que necessitam de ouvir uma mensagem, algo da parte do Senhor. Amém? Então tenha um dia abençoado. Prepare-se que final de semana já está aí batendo as portas de novo e que você possa aproveitá-lo, mas com sabedoria, cumprindo a jornada que o Senhor determinou para você. Amém? E para mim também. Tenha um dia abençoado, fiquem com Deus e até amanhã.